Bom, então vamos lá. Vamos para a parte prática. Como fazer para aproveitar com eficiência esse tempo de 5 minutos, não falar de forma improvisada, não falar de assuntos que não conhecemos e sermos práticos e conseguir edificar, alegrar, despertar a igreja naquele pouco tempo que a gente recebe. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos? Veja aqui o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo número 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Você deve ter observado que a palavra caridade está destacada. E como nós aprendemos quando estudamos a respeito do sermão temático, nós precisamos ser objetivo, nós precisamos estar focados naquilo que nos propusemos. Destacamos a palavra caridade porque nós não queremos falar do sino, nós não queremos falar da língua dos homens, da língua dos anjos. Não, 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 não. Nada disso é nosso objetivo. O que nós queremos falar é a respeito da caridade. Então, veja, destaquei a caridade, fui ali, escrevi na minha anotação, que eu usei aqui um post-it, né, que ele cola ali, fica firme, tá bom? E eu fiz algumas anotações breves ali, ó. Percebeu? Aí o que acontece? Nessas anotações eu já coloquei que caridade é o mesmo que amor, porque quando olhamos em outras versões, como a Almeida Revista Atualizada, também a NVI, a NTLH, a palavra caridade vai estar traduzida como amor, tá certo? Então é a mesma coisa. Então já deixei anotadinho ali. E eu já vou fazer comentários a respeito disso, né? Da importância do amor, um breve comentário da importância do amor e vou trazer referências. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Veja a importância de exercermos o amor. João capítulo 15, versículo 12, está registrado que ele é um mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor é indispensável, é uma obrigação. Mas quando nós vamos para 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Queridos, nós não temos como abrir mão do amor. O amor é parte de nós, porque nós somos filhos de Deus, nós temos a natureza, somos participantes da natureza de Deus, então nós devemos amar como Jesus mandou. Deus abençoe em nome de Jesus. E aí, o que você achou? Ficou fácil? Por que ficou fácil? Porque você não improvisou. Você fez as anotações, você colocou ali uma cola do ladinho, na página da Bíblia. E essa colinha, né, o post-it, né, tem vários tamanhos, tem pequenininho, bem pequenininho, que você pode marcar páginas, né, e tem os maiores. Esse que eu estou usando aqui, ele é um pouquinho maior, dá para escrever mais coisas. E sucintamente, você consegue colocar o significado da palavra que você quer comentar, né? Tematicamente falando, você escolhe uma palavra ou talvez uma parte ali do texto, né? Ou um assunto que é tratado naquele texto e você trabalha com essa palavra em outros livros, dentro da Bíblia. E você consegue trazer uma saudação assim, rapidinha, né? Um assunto emendando com outro, sem deixar folga, né? Fazendo algum comentário muito brevemente, tá certo?
muito simples, muito didático, muito rapidamente, e você vai, cita, né, a palavra, não precisa ficar pedindo para o operador de som colocar lá o versículo no datashow, porque quando você cita a passagem, ele já está atento. Você já viu isso? Ele está atento, não precisa você falar, ô irmão, coloca aí. Não. Ele mesmo, ele ouviu você falar e ele coloca. Às vezes acontece, o operador Anderson, né? Ele olha para mim porque ele não conseguiu entender. Aí eu vou e falo e ele vai lá e coloca certinho. Então, você fala a passagem e já cita o assunto. Porque você é rápido. Agora você não precisa ficar lá procurando na Bíblia para poder ler, esperando colocar no datashow para todo mundo acompanhar e você também acompanhar. Não, não precisa nada disso. Você já colocou no seu post-it o resumo que importa daquele versículo que você pegou de referência e que tem a ver com a palavra que você destacou. Você não precisa colocar o versículo inteiro, você coloca o que importa para o que você quer falar. Aí o que você está fazendo? Você está sendo sucinto, você está economizando para o tempo da sua saudação, né? Porque você está sendo rápido, sintético, ligeiro, né? Objetivo, e a igreja vai ficando, né? Você vai falando e vai animando, vai despertando, vai envolvendo. Quando você dá o fecha, né? E nós vamos aprender a fazer isso, né? Uma introdução aos tópicos e a conclusão, para ficar bem bonita essa saudação, tá bom? Nós vamos aprender isso. Então, esse é um primeiro exemplo de como a gente pode fazer uma sequência de como organizar uma saudação inteligente, uma saudação que ela vai usar o tempo adequado para uma saudação. Ela não vai ter palavras atropeladas, sabe aquelas coisas que fala assim, você não sabe o que significa. Não, vai ser claro, objetivo, tá? Você não vai pegar texto complicado assim de última hora, que você não sabe se é um texto poético, se é uma profecia, se é algo que foi falado para um determinado grupo que não serve para todo mundo. Tudo isso é importante você saber antes, para quando chega aquele momento, você vai só chegar e explanar, né? Porque você já preparou antes, você meditou, você estudou, buscou os significados, fez as anotações, e quando você chega para expor, é só chegar e colocar de forma clara, bonita, né? E bem organizada. Sempre lembrando que para que a saudação desenvolva tranquilamente dentro do tempo, o ideal é falar tematicamente. Ou seja, é pegar um tema, uma palavra, né, uma parte de um versículo ou o assunto que aquele versículo trata. Para isso, precisa conhecer o contexto. Isso tudo é uma parte que cabe a nós, né? Que precisamos preparar isso. Porque, já pensou você estar falando e você não saber do que se trata? Eu não sei se os obreiros aqui podem me ajudar, né? Eu não sei se os irmãos sabem, eu não sei, eu nem sei onde é que eu tô, só falta você falar isso, né? Que nem alguns aí às vezes gostam de falar, eu não sou pregador. Oh, Jesus amado. Fica complicado, não fica difícil? Fica difícil, irmãos. Mas isso é o quê? É o preparo. Então, o preparo faz toda a diferença. Toda a diferença. E nós estamos aprendendo para fazer o melhor, não para sermos engrandecidos, reconhecidos, louvados, nada disso. Toda honra, toda glória ao nosso Senhor Jesus. Tá certo? Mas que nós vamos procurar fazer o melhor. Ah, se vamos. Nós vamos fazer a diferença em nome de Jesus.